Olá, 17 de agosto. Vamos ver hoje censura, autocensura e espiral do silêncio. Tudo é uma coisa só, que eu vou explicar para vocês, porque a censura, vocês sabem muito bem, é a base da guerra cultural. Olha esse termo guerra cultural, prestem atenção que é muito importante. A guerra cultural é a cultura do medo, é a mudança de cultura para poder infiltrar, aparelhar o Estado e introduzir a ideologia marxista ou gramscista, a ideologia de esquerda, enfim. Então, uma ditadura, ela jamais poderia se instalar se não houvesse a censura, o controle da informação para mexer com a cabeça das pessoas. A censura política ela existe quando um governo ou uma ditadura tenta ocultar ou falsificar, distorcer ou proibir as informações que os seus cidadãos recebem, né, suprimindo ou eliminando notícias políticas que o público pode receber por meio das agências de notícia, ou das mídias, ou da internet, ou dos jornais, escritos online, televisão, rádio, enfim. Então, nós temos aqui a autocracia, né, que é um governo de um grupo, de uma pessoa só, e é o caso que vivemos, na nossa pátria. Hoje, uma pessoa só pode processar, julgar, mudar as leis, prender, censurar, governar, impor as suas ideias, fiscalizar o país inteiro, meter a mão em tudo que quiser, dar pitaco no mundo inteiro, inclusive dizer nós vencemos a direita, nós acabamos com o bolsonarismo, nós fizemos as eleições, nós elegemos, nós fizemos, nós... Então, isso se chama uma ditadura que nós estamos vivendo, ditadura judicial, e temos a censura, a autocensura, que é a censura que a pessoa faz dele mesmo, e a espiral do silêncio é quando a população toda está acuada, está com medo e não falam nada, boca fechada. Então, meus amigos, antes de tudo, peço a todos que se inscrevam nesse canal, me aguentem por 5 minutinhos só para vocês entenderem isso aqui. Eu vou passar os livros e os filmes que falam dessa matéria. É importantíssimo, pessoal. Eu agradeço muito a vocês, mas não é por mim que vocês vão fazer isso. É por vocês, é pelos filhos de vocês, é pelo futuro da pátria, é pela sua vida, é pela sua cabeça que está debaixo de uma botina aí, de um tirano. É por isso que vocês têm que escutar isso aqui, meus amigos. Então, nesse livro aqui distópico, de George Orwell, 1984, esse livro é maravilhoso. Ele detalha o funcionamento de uma ditadura com controle absoluto da população, controle de informações através do governo e seus conselhos, seus ministérios da verdade, que na verdade são agências especializadas em mentiras. Esse que fala em Ministério da Verdade, mas na verdade é o Ministério da Mentira. Eles transformam as maiores mentiras em verdade, replicando aquilo milhares de vezes na mídia, né? Então, durante mais de 70 anos, esse modelo aqui de ditadura foi aplicada na União Soviética, antiga União Soviética, e hoje continua a ditadura do Vladimir Putin, que é uma ditadura, que lá não tem eleição, só tem um partido, só tem um ditador, só tem uns grupos lá, os soviéticos que decidem, tudo é de maneira indireta, e quando tem um adversário eles mandam eliminar o cara. Isso é ditadura, onde tem censura é ditadura, botem isso na cabeça. Então as informações passam pelo crivo da censura estatal. Tudo que vai entrar ou sair, ou internet, ou seja lá o que for, televisão, livro, tudo passa pela censura estatal. Em todas as ditaduras do mundo é assim que funciona. É assim na China, na Coreia do Norte, é em Cuba, Venezuela, Nicarágua, e agora aqui no Brasil, tudo passa pelo crivo do STF e do Alexandre de Moraes, porque eles trabalham para o sistema maior. Então você sabe que a nossa Constituição, que ela já é uma carta socialista, ela já foi feita pela esquerda. Então, mas ela proibia a censura prévia. Até que veio o PT e os seus juízes do STF, que passou a proibir a divulgação de matérias ou críticas que possam desmerecer a ditadura socialista do PT. A situação ficou ainda pior durante a pandemia de 2020, 2021, que aí eles apertaram mais, e piorou ainda mais durante a campanha eleitoral de 2022,
que aí sim, aí tudo era censurado, um lado podia tudo, o outro nada, era controlado pelo TSE, pelo STF, pelos juízes, os responsáveis pela eleição, né? E aí eles prendiam as pessoas que falavam, multavam, processavam candidatos políticos, youtubers, jornalistas, todo mundo perseguido o tempo todo para aplacar a narrativa que eles queriam que fosse aceita pela massa, pela população. E aí deu no que deu. Então hoje nós temos dezenas de jornalistas, né? Vocês sabem, presos, exilados, perseguidos, desmonetizados, com suas redes sociais derrubadas, seu ganha-pão comprometido, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados, como é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, do Max Pitangui, do Alan Frutuoso, que está preso, o Wellington Macedo, o Fiuza e tantos outros jornalistas de nome, figuras famosas, escritores, intelectuais. E a nossa Constituição foi rasgada, os nossos senadores, exceto 3 ou 4 senadores ali, o resto não existe, eles estão com o sistema do regime lulopetista, dos comunistas, do Foro de São Paulo, dos globalistas, eles ganham dinheiro, eles são de esquerda, eles não estão nem aí. O povo que se dane, nós, eu, o senhor, você, que se dane, seu filho que se dane. Então, o conceito de espiral do silêncio é o seguinte, ó, a minoria controlando a maioria. A minoria silencia a maioria. Isso eu vou mostrar um filme para vocês aqui que esclarece isso aí. Então tem esse livro maravilhoso aqui, ó, que trata da espiral do silêncio. E nesse livro diz aqui que o conceito é esse, ó, quando uma minoria, 2 ou 3, ou um grupo, ou uma corte, silencia 200 milhões de pessoas e faz as pessoas ficarem de cabeça baixa com a cabeça debaixo da botina do chante. Então, meus amigos, a primeira emenda da Constituição Americana, só para explicar aqui, ela garante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, em absoluto, é uma cláusula pétrea, né? E por aí, e por isso mesmo, muitos youtubers e jornalistas brasileiros acabaram fugindo para lá, para os Estados Unidos, para poderem continuar realizando seu trabalho, fazendo o que eles gostam de fazer. Eu recomendo fortemente um podcast, que é uma live, que foi feita ontem por o Paulo Figueiredo, o Marco Antônio Costa, aquele que era da Jovem Pan, e o Monark, lá diretamente de Miami, dos Estados Unidos. Então, esse podcast é uma verdadeira aula de guerra cultural. Pelo amor de Deus, pessoal, aprendam sobre guerra cultural ou nós estamos lascados. Então, eu aposto com qualquer um aí, pode colocar aqui na descrição, nenhum ministro, nenhum general, nenhum senador, nem talvez deputados, muito poucos, tenham condições de entender 10% do que foi discutido ali naquela live. Porque o Paulo Figueiredo, vocês podem não gostar dele, mas ele leu Guerra Cultural, né? E aquele outro jornalista, o Antônio Costa, Marco Antônio Costa, ele foi aqui se não me engano, ele já teve aí em várias rádios aí, e ele é uma pessoa que tem muito conhecimento e muita cultura. E aí eles provocaram o Monark, por ele ser um jovem, ele tem aquele problema, aquele defeito cultural, de achar que, por exemplo, o homem não foi à Lua, de achar que a Terra não é redonda, mas isso aí é um problema da cultura, que hoje em dia nós não temos mais um escultor que faça uma Pietà, não temos mais um pintor que pinte uma Mona Lisa, não temos mais um engenheiro que faça um cálculo de como mandar uma nave até Marte e trazer de volta com a sua tripulação. Eles não entendem isso aí. Isso hoje em dia é muito complexo para a modernidade. A nova tecnologia abafou a genialidade e emburreceu as pessoas, né? Bom, mas isso aí é outro assunto. Então, meus amigos, vou deixar esse livro aqui, ó, Espiral do Silêncio, Elizabeth Neumann, para que vocês comprem, né, ou baixem. E tem esse outro livro aqui, de George Orwell, 1984. Todo mundo é obrigado a ver esse filme. Tem um filme, né? Tem o filme e tem o livro. Mas eu acho que os dois são ótimos. O livro é melhor ainda porque tem detalhes, tem certas descrições que no filme passa despercebido. E deixo aqui também, pessoal, o link da live. Tem um link aqui, a live está no YouTube do Paulo Figueiredo, o Monark e o Marco Antônio Costa. E o filme, pessoal, tem um filme maravilhoso, em alemão, tá dublado em português.
que o nome do filme é A Onda. Então ensina ali como é que começa uma autocracia, um autoritarismo, uma ditadura, como é que começa. Então eles explicam aquilo ali detalhadamente. É um filme muito bom. Se as pessoas que fizeram aquela bobagem lá o dia 8 de janeiro, o 8 de janeiro o povo brasileiro já estava abandonado, o nosso líder não estava mais aqui, todo mundo deveria ter ido para casa, não ficar na frente do quartel. Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, pessoas que conhecem as coisas lá de fora do país, diziam, pelo amor de Deus, pessoal, saiam da frente do quartel, que esses milicos vão acabar prendendo vocês, não vai nada mais ser resolvido. Já empossaram o cara já ganhou lá os algoritmos já favoreceram ele, vão embora daí. Não, ficaram lá. Aí todo mundo que não lê, que não conhece guerra cultural, acabou preso. E aí, essa é a situação, pessoal. Então, antes de me criticarem, por favor, leiam as obras que eu indico aqui, que vocês vão entender o que eu estou falando. Muito obrigado. Se inscreva no canal, César Ramos da Extravox, é muito importante para todo mundo. E agradeço a todos e amanhã volto com um vídeo bomba.